Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que as narrativas entre os evangelhos referente à história das multiplicações dos pães e peixes são ficção, é fictício, é inventada. Dentro da Bíblia eu vou provar para vocês, através dos versículos que eu vou apresentar aqui, que não passa de uma invenção essa história, que nunca aconteceu, ok? Então depois da nossa vinheta eu vou provar para vocês. Olá meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione, o meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, há tanto tempo e já um mês do último vídeo que eu gravei, e tô até meio sem jeito, não tô participando aí de live, né, dos canais dos meus amigos, não tenho me aprofundado tanto nos textos, né, da Bíblia, nos estudos paralelos que fazemos para compreender a história ali da construção da Bíblia, mas eu continuo acompanhando, assim que possível, os canais dos meus amigos, ok? Canal do Rogaciano, canal do Ronaldo, do Antônio Miranda, do Jason, do Monoteísta, de vários canais aí, se eu for ficar citando aqui, são vários, Richard, são vários canais aí que nós temos como companheiros aí de internet, de conhecimento da Bíblia hebraica e grega, Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas, para quem assistiu o meu penúltimo vídeo explicando a minha pausa no canal, né, devido ao novo trabalho, a mudança de estado, estou aqui agora no Rio Grande do Sul, na cidade de Ijuí, junto com meu amigo Thiago Krebers, tem uma empresa e eu vim trabalhar com ele. Estamos aqui ajeitando as coisas ainda, está meio correria, turbulento, mas hoje, domingão, deu um tempinho para gravar esse vídeo que eu, assistindo um vídeo do Ronaldo, do canal Analisando as Escrituras, ele apresentou ali, fazendo a exegese do texto, mostrando na hermenêutica a falha da multiplicação, a invenção dessa história, e eu queria complementar, porque tem um versículo ali chave dentro dessa história, que essa própria frase dentro desse versículo já refuta essa história da multiplicação dos pães e peixes, ok? Então eu vou apresentar para vocês aqui, mostrando dentro da Bíblia, e eu espero que você fique até o final, não esquecendo de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, ok? E não estamos aqui indo contra a sua religião, falando mal, não, mas estamos aqui apresentando as provas, as contestações daquilo que nos mostraram como verdade absoluta, e que não é. Um dia eu também fui crente, um dia eu também fui evangélico, nasci num berço evangélico. Acreditei, porque isso me foi imputado desde a infância. Mas quando eu comecei a estudar, que eu comecei a ver o outro lado, aí eu comecei a perceber que não passa de invenção. E isso chocou, tanto a mim quanto a minha família. Mas nós estamos aqui correndo atrás da verdade, em busca da verdade. E eu não compactuo com mentiras. Então por isso estou aqui tentando abrir os teus olhos para essas narrativas deste livro que chamaram de sagrado, ok? Então vamos para o vídeo que eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia, que não passa de invenção, ok? Vamos lá. Em Mateus capítulo 14, eu quero que você abra a sua Bíblia, diz o seguinte: não se importe, os cachorros, justo na hora que começa a gravar, os cachorros começam a latir, né amor? Acabamos de falar aqui, ó, tá um silêncio total, vou gravar. Aí começa cachorraiada, caminhão de gás, um monte de coisa. Vai fazer o quê? O importante é o conteúdo, vamos lá. E Jesus ouvindo isso, Mateus capítulo 14, versículo 13. E Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé até nas cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é tarde avançada.
despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é não é muito legal, né? Não é bom despedir eles sem alimentação, essas coisas. Essa é a narrativa dessa história. Não é bom. Não seria legal despedir. Não é mister. A Bíblia tem umas linguagens um pouco complicadas que você tem que estudar por trás para poder entender a narrativa, ok? E aí diz assim, ó, não é mister que despedimos eles e vão por aí. Dá-lhes de comer. Jesus falou para ele. Dá-lhes de comer. Então, eles lhe disseram. Os discípulos disseram para Jesus: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E disse ele: traz aqui para mim 5 pães e 2 peixes. Beleza. E essa narrativa dessa história, segundo o Evangelho de Mateus, é a primeira multiplicação dos pães e peixes. Ok? Estavam os seus discípulos reunidos com Jesus. A multidão avistou ele e foi acompanhar eles. Então Jesus com os 12 e mais o povo. Ok? Primeira multiplicação. Preste bem atenção nisso que eu estou falando. Primeira multiplicação. Quem estava com Jesus? Seus discípulos e a multidão que o seguia. Continuando. Tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a erva, sobre a grama, tomou os 5 pães e 2 peixes e, erguendo os olhos para o céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobraram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. O que mais é engraçado nessa narrativa, que como que o autor de Mateus sabia que tinha quase 5.000 homens? Para analisar, é nesses pontos que você tem que ser crítico. Ó a pergunta, como que calcularam o livro de Mateus, o autor calculou que tinha quase 5.000 homens? Como que calculou? Caramba! Mas e se tivesse só 500 e ele aumentou para 5.000? Você nunca parou para analisar isso? Agora eu vou trazer uma outra narrativa para você. Do mesmo capítulo, do mesmo livro, Mateus. Ó, presta atenção. Eu estava no capítulo 14. Mateus. Primeira multiplicação dos pães e peixes. Primeira. Agora nós vamos para o capítulo posterior, capítulo 15. Vamos ver o que acontece, que a própria narrativa já refuta essa história. Partindo Jesus dali, versículo 29 em diante, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus. E ele os sarou. A mesma narrativa, uma cópia do início da primeira multiplicação. Ali tinha bastante cego, coxo e tudo mais, e ele os curou. Beleza. Perguntinha que não quer calar. As pessoas que seguiram Jesus na primeira multiplicação, você acredita que eles não estavam acompanhando Jesus a todo momento? Que esse povo que estava aqui não seriam os mesmos, aproximadamente quase todos, porque um fenômeno desse de multiplicação não acontece todo dia. E se isso aconteceu, com certeza essas pessoas que seguiram Jesus seriam os mais fiéis, porque viram o milagre acontecendo ali. Cara, um homem multiplicar 5 pães e 2 peixinhos em mais de 5.000 pessoas seria algo tremendo, fenomenal. Concorda ou não? Então esse povo, com certeza, eu não posso largar do pé desse cara. Eu tenho que seguir, eu tenho que ser o seguidor mais afinco desse cara. Eu preciso seguir aonde ele for, tem que estar atrás. Porque olha aqui que ele fez, cara. Brotou pão e peixe nesse cesto aqui, ainda sobrou ainda.
Ok? Então, com certeza, os mesmos povos que estavam na primeira multiplicação estavam aqui na segunda. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, já li isso aí. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Percebe que a narrativa aqui é focado ao Deus dos judeus, o Deus de Israel, não é o Deus dos outros povos. Continuando no versículo 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenham compaixão da multidão. Agora vem a história que refuta o capítulo anterior. Tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias. Agora não, agora é 3 dias que a multidão está com Jesus. E não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam? Presta atenção nessa frase aqui. Olha aqui. Os discípulos responderam para Jesus assim: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Não, mas aí você pode me dizer assim: não, Fernando, essa narrativa aqui da multiplicação dos pães é no mesmo local, é na mesma cidade. Não, não é. Ali a primeira multiplicação foi próxima ali da Galileia. E aqui nós já estamos saindo da história onde Jesus conversou com a mulher cananeia, fora de Jerusalém, Tiro e Sidom. É outro local totalmente diferente da primeira multiplicação. Então aqui Jesus está com seus discípulos e eles perguntam para eles: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. A mesma narrativa. Mas o que mais me deixa assim perplexo é dos discípulos perguntar para Jesus da onde viria tantos pães para saciar a multidão. Peraí, mas os 12 discípulos não estavam junto com Jesus na primeira multiplicação? Eles não viram da onde vieram tantos pães e tantos peixes que saciaria 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, porque tinha quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aqui se repete a história em outra região, em outro local, com a fama de Jesus de curar, fazer as curas, cegos, surdos, mudos, paralíticos, e matar fome através da multiplicação de alimentos. Isso é fenomenal. Se você visse hoje alguém fazendo metade que Jesus fez, segundo a narrativa da Bíblia, você não largaria tudo, emprego, tudo para acompanhar esse cara? Se eu encontrasse um cara desse, um cara que se dizia filho de Deus, um cara que levantasse paralítico, um cara que curava cego, surdo, mudo, você não acompanharia? Eu acompanharia. Eu acompanharia. Qualquer um. O maior ateu do planeta acompanharia um cara desse. Agora, 12 discípulos acompanhando Jesus. Pergunta para ele de onde viria? Onde viria tantos pães? Ué, meu filho, 12 discípulos. Vocês não estavam junto com Jesus? Quando Jesus multiplicou tudo isso? Multiplicou, fez brotar dos cestos pães e peixes? E você faz uma pergunta idiota para o milagreiro? Ué, mas Jesus não fez a primeira multiplicação? Então por que os discípulos perguntaram novamente? Então daqui você já percebe que uma história refuta a outra. Por quê? Porque se os discípulos da segunda multiplicação, e está escrito aqui, ó, a segunda multiplicação dos pães e peixes, eram os mesmos discípulos, os 12, com certeza a multidão era a mesma. E ele pergunta, os discípulos perguntam, na dúvida: Senhor, Jesus,
Onde eles vão arrumar alimento para poder alimentar esse povaréu aí? Então percebe que é uma narrativa construída, uma ficção, uma mentira. Você sabe por quê? Na sua igreja que você congrega, no bairro onde você mora, na cidade onde você reside, quantos deficientes físicos, quantos paralíticos você já viu levantar da cadeira de roda? Quantos cegos de nascença você já viu enxergar? Quantos mudos falar? Surdos ouvir? Mortos ressuscitar? Quantos desses milagres você já viu acontecer pessoalmente? Nunca, né? Sabe por quê? Porque tudo isso não passa de ficção. Este livro é uma ficção, assim como o do Harry Potter, como Marvel, Capcom, onde tem os seus super-heróis com superpoderes, e ali dentro do mundo mágico de Oz acontece qualquer coisa, qualquer narrativa. Dentro das telinhas, um homem voa com a capa vermelha, com a cueca por cima da calça. Um homem também voa girando o martelo. E tantas outras coisas. Um homem pula de um prédio para o outro. Um homem se transforma no gigantesco verde. Um homem gigante verde. Então, dentro do livro, pode qualquer coisa. Porque papel, assim como o RC tem um canal, papel aceita tudo. E a tua Bíblia narra todos os milagres que o ser humano queria ver um dia. Mas nunca vai ver, porque não passa de mentira. Eu espero que eu tenha provado para você, que você tenha entendido que essa narrativa, essa frase usada pelos discípulos perguntando para Jesus de onde sairia tantos pães e peixes, uma narrativa refuta a outra. Isso mostra que é uma invenção do copista, do cara que escreveu a Bíblia. Ok? Espero que você tenha gostado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo. Até mais.